Para a gente finalizar então esses vídeos sobre espécies tributárias, eu quero gravar rapidinho com vocês este último que é sobre contribuições especiais. As contribuições especiais são aqueles tributos que não se enquadram nos tributos que a gente estudou até aqui. Nós já estudamos impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Então as contribuições especiais, elas não se enquadram em nenhum desses outros porque a atuação estatal tá ligada a algo mais amplo. Ela está vinculada a algo que o Estado precisa e ela pode ou não entregar algo diretamente ao contribuinte. Vamos entender melhor. Ó. Via de regra, a doutrina costuma dividir as contribuições especiais em 3, mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode dividir em 4, tá bom? Nessa aula aqui, rapidinho. Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, que a gente chama de CIDE, e as contribuições corporativas, tá bom? Que artigos que a gente vai usar para embasar as contribuições especiais? A gente vai ler o 195 da Constituição e a gente vai ler o 149 da Constituição. O 195 vai falar da Seguridade Social. Vai dizer que ela vai ser financiada por toda a sociedade. Então a sociedade deve contribuir para o financiamento da Seguridade Social. E aí ela vai criar alguns tipos ali de contribuições que a gente vai ler conforme a gente for falando aqui delas, tá bom? Vai falar do empregador, do trabalhador, sobre receita dos concursos de prognóstico. Então, existe aí a possibilidade então de arrecadar fundos a partir de loteria, né? E do importador de bens e serviços do exterior. E o 149 vai dar competência exclusiva para a União para instituir contribuição social de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento da sua atuação respectiva nessas áreas específicas aí, tá bom? Então, olhando esses dois artigos, abre eles aí também para você ir lendo enquanto eu falo aqui, tá bom? Inclusive, o 149 vai falar que os estados, Distrito Federal e município instituirão contribuição cobrada de seus serviços para custear os serviços que eles prestam. Então, nesse caso, as outras pessoas políticas também vão poder introduzir esse tributo, tá? Eu vou deixar duas questões que eu acho que são bem interessantes e atuais e depois eu falo desses tipos de contribuições sociais. A aula de hoje vai ser rapidinha, essa aula aqui. A primeira questão é as contribuições para os serviços autônomos. O Sistema S, sabe o Sistema S? É o SESI, SENAC, SEBRAE, entra quem mais lá? Entra SENAT, INCRA, entra Guarda Marinha, enfim. Todo o Sistema S são 10 empresas. O Sistema S, eles são contribuições corporativas. Eu vou explicar o que é contribuição corporativa, mas já vai pensando no Sistema S para você ver o que você acha. Outra pergunta minha que eu quero deixar aqui pra gente, que a gente pode responder nos comentários ou a gente responde na nossa aula quando a gente estiver em tempo real, tá bom? Ou se você não vai fazer minha aula em tempo real, responde aqui, me manda mensagem, a gente responde junto também. A OAB é uma pessoa jurídica de direito público, ou não? Mas essa não é a questão. A questão é a anuidade da OAB. É uma contribuição? É contribuição essa anuidade que a OAB cobra? Não só a OAB, né? Outras entidades, outros conselhos federais também cobram essa contribuição. Bom, vamos ver o que a gente destaca para falar disso aí, tá? As contribuições sociais, não sei se vocês vão, meus vizinhos ficaram empolgados agora. E a gente está em home office, né? Então eu não falei isso no começo dessa aula, mas é home office por causa dessa situação que a gente está vivendo do coronavírus e a gente está fazendo essas aulas assim. Ó, as contribuições sociais, elas ajudam na área social, né? Então, são contribuições sociais, estou falando lá das primeiras, lembra? São contribuições especiais e aí a gente vai dividir em social, intervenção no domínio econômico, corporativo. Eu falei 3. Daqui a pouco eu vou destacar mais uma aí para você, tá? As sociais vão ajudar na área social. Então, dentro da área social, elas financiam principalmente a Seguridade Social, tá? Principalmente. Aí a gente vai encontrar contribuições como a CSLL, a gente vai contribuir... Sabe, existe um negócio de salário e educação, porque a educação está garantida na Constituição também. Então, todas essas contribuições que colaboram na área social, a gente chama de contribuição social.
Gente, eu não edito porque esses babados, né? Mas olha só, me atrapalhou um pouco o raciocínio, mas vamos lá. Então, olha só, a Previdência Social, né, que dá assistência à saúde também, né? Então, inclui aí uma série de mecanismos importantes do nosso país, né? Financia a aposentadoria, financia o SUS, uma série de outras coisas aí. Elas são financiadas por esse tipo de contribuição, que a gente sabe que é o PIS, o COFINS, CSLL, que desconta da folha de pagamento do funcionário. E também as loterias, que mais? Todas as fontes de contribuições residuais que ainda podem ser criadas, tá bom? Quando for necessário. Então, contribuição social é essa aí, tá bom? As contribuições corporativas, corporativa de corporação. Vem aquela pergunta que eu deixei para vocês aí, por exemplo, da OAB, né? Então, entra aí. As contribuições corporativas. As contribuições corporativas, elas são arrecadadas no interesse de categorias profissionais. Então, por exemplo, inclusive às vezes chama de contribuições no interesse de categorias profissionais ou econômicas. Mas eu estou resumindo com a ideia de contribuições corporativas. Gente, será que vocês estão ouvindo do jeito que eu estou ouvindo? Mas tudo bem, a gente continua aqui, a gente segue aqui. Você acha que ia ficar muito tempo junto em casa, né? Acho que é. Olha só, CREA, SESC, falei já no SESC, Senai, perguntei aí se eles são contribuições ou se não são, né? A gente tem que ter um cuidado aqui, porque a própria Constituição estabelece as contribuições sindicais, que vão ser fixadas em lei e cobradas de todos os trabalhadores, tá bom? Então, as contribuições sindicais que a Constituição estabelece e que são fixadas na Assembleia Geral para o custeio do Sistema Federativo, parou, agora acho que eu... Porque não tem compulsoriedade, não tem força de tributo, tá bom? Mas existem contribuições corporativas que vão ser colocadas para o custeio dessas categorias profissionais e eu lancei a pergunta para você se a OAB entraria aí. E aí você vai pensar e vai me responder a partir do que a gente está falando aqui, não é isso? Essas contribuições a gente vai chamar de parafiscais. Lembra quando a gente fez lá o glossário tributário? O conceito de parafiscalidade ele é importante, tá bom? Porque sua instituição se dá mediante lei federal, delegando à União a capacidade tributária ativa para esses entes, ela delega para esses entes a capacidade tributária de recolher esse tributo, né? E eles se tornam sujeitos da obrigação tributária. Tudo bem? Quando a gente fala de competência, e aí já está nas próximas aulas, a gente vai falar melhor disso. Aí tem aquela que dá mais pano para manga, que é a contribuição sobre o domínio econômico, as chamadas CIDES, né? É CIDE, C-I-D-E, mas a gente bota um S pequenininho ali, no plural, que são várias, né? Elas possuem caráter extrafiscal. Então, a parafiscal é uma coisa, extrafiscal é outra coisa, tudo no nosso glossário tributário. Elas objetivam não só a arrecadação, mas a regulamentação da economia, a balança comercial. Então, toda vez que a atividade econômica, que o Estado perceber que a economia não está respondendo e que ele pode interferir de modo a regulamentar isso, a normalizar isso, ele vai poder instituir CID? Não é bem assim. Então, olha só, porque é uma contribuição interventiva da União e ela vai atuar. A gente pega lá o 170 da Constituição, a gente vai ler do 1 até o 9 lá, e aí ela vai atuar em cima disso. Então, por isso que a atuação dela é muito delicada e restrita. Ela atua sobre soberania nacional, propriedade privada, liberdade de concorrência, tudo que você está lendo ali no 170, do 1 até o 9 da Constituição Federal, tá bom? Então, a CID ela só vai poder ser instituída quando ela abranger ramos específicos da atividade econômica, tá bom? Por exemplo, em duas situações, o Estado ele vai intervir na economia de duas formas principais. Como próprio agente da economia, então ele é uma empresa pública, né? Ou sociedade de economia mista, Banco do Brasil, por exemplo, é isso. Ele vai lá e interfere diretamente, ou ele ainda, e aí a gente entra no nosso caso aqui, ele vai ser um agente regulador da economia. Pode fiscalizar, mas ele pode também criar essa intervenção em sentido mais amplo. E aí eu destaquei para vocês aqui, eu fico com uns papéis, uns livros aqui, umas anotações para tentar resumir a aula para vocês, mas eu quero terminar essa aula em mais um minutinho, porque eu quero que dê 11 minutos aqui, olha só. Por isso que eu estou correndo um pouco, mas eu vou ler para você, para legitimar a instituição da contribuição interventiva, essa CID aqui, tem que atender os seguintes requisitos.
intervenção seja feita com apoio de lei, então precisa de uma lei, antes de mais nada, que o setor da economia esteja sendo desenvolvido pela iniciativa privada, para que possa configurar um ato de intervenção no domínio econômico, porque se é o Estado, se de repente é um local onde só o Estado está atuando, então é o Estado que já está atuando, né? Então tem que ser só a iniciativa privada, e que as finalidades sejam aquelas que se referem aos princípios do artigo 170. Soberania nacional, livre concorrência, eu pedi para você ler por causa disso, defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, redução das desigualdades regionais, busca do pleno emprego. Então, por conta disso, a gente pode instituir CID, tá certo? E já foram instituídas várias vezes CIDs por conta disso. Tem CID que não foi recepcionada, né, na Constituição. Antes cobrava uma sobre açúcar, né, porque açúcar ainda foi uma atividade que durou bastante no Brasil, né? Então vai dar uma olhadinha na CID. E pra gente fechar, eu estou controlando o tempo aqui até para não acabar minha memória, a gente tem a contribuição especial para o custeio do serviço de iluminação pública, que é a CIP-COSIP. Então, só para fechar, ela foi introduzida pela Emenda Constitucional número 39, que foi de 2002, né? Então já tem bastante tempo, é de competência dos municípios e do Distrito Federal. Ela pode ser instituída por lei ordinária para custear o serviço que é esse de iluminação pública. Lembra que a gente falou de iluminação pública quando falou de taxa e tal? Então agora a gente consegue entender um pouco melhor como é que funciona isso aí. A Constituição faculta sua cobrança junto da conta de luz, tá bom? Então olha só, as contribuições especiais, elas se justificam na atividade estatal, que elas, para que elas servem? Para sustentar a atuação estatal. Nesse sentido, para apoiar, não sustentar parece que é imposto, não, para apoiar a atividade estatal. Então a gente viu nesta aula rápida aqui sobre contribuições especiais, que a gente vai ter contribuição, que a gente vai fundamentar lá no 192, no 195, no 195 e no 142 da Constituição Federal, isso aí. Da Constituição Federal, e que a gente vai ter 4 possibilidades. A gente tem as contribuições sociais, as contribuições corporativas, as chamadas CID e a CIP-COSIP, que é sobre iluminação pública. E aí eu deixei para você 2 questões que eu quero que a gente converse com elas na nossa aula, tá bom? Acho que deu tempo, assim a gente mata os tributos e vai começar a falar de outros temas do direito tributário nas próximas aulas. Beijo e até já!